Você está lendo um e-mail de trabalho e percebe que releu a mesma frase 3 vezes sem entender nada. A cabeça está em outro lugar. O corpo está tenso. E você pensa, preciso me concentrar mais. Mas o problema não é a concentração. É que o estresse crônico está literalmente alterando a estrutura física do seu cérebro, e você não percebe porque o dano acontece devagar, em silêncio, enquanto a vida continua. Isso não é exagero. É o que pesquisadores de neurociência vêm documentando há décadas em estudos de neuroimagem. E o que eles encontraram muda completamente a forma como a gente deveria pensar sobre estresse. Neste vídeo vamos falar sobre as 5 formas que o estresse destrói o seu cérebro, e, principalmente, o que a ciência diz sobre como reverter esses danos. Mas antes, curte esse vídeo e se inscreve no Neuropop. Porque entender o seu próprio cérebro é o melhor investimento que você pode fazer. O que torna esse tema tão importante é que a maioria das pessoas trata estresse como um estado emocional passageiro. Uma fase ruim. Algo que passa quando a situação melhora. Mas a neurociência mostra que o estresse prolongado não espera a situação melhorar. Ele vai agindo, semana após semana, sobre estruturas cerebrais que controlam sua memória, suas decisões, suas emoções e até sua capacidade de sentir prazer. E quando você finalmente percebe, parte do dano já aconteceu. A boa notícia, e ela existe, é que o cérebro tem uma capacidade extraordinária de se recuperar. Mas primeiro, você precisa entender o que está acontecendo lá dentro. Vamos começar pelo dano mais documentado, e talvez o mais perturbador. Quando você fica estressado por semanas ou meses, o seu córtex pré-frontal começa a perder volume. Isso foi medido diretamente em estudos de ressonância magnética, incluindo uma pesquisa publicada pela Universidade de Yale que acompanhou pessoas em períodos de estresse prolongado e documentou redução real na espessura cortical dessa região. Mas por que isso importa tanto? O córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável pelo que os neurocientistas chamam de funções executivas, tomada de decisão, controle de impulsos, planejamento de longo prazo, capacidade de considerar consequências antes de agir. Em termos simples, é a parte de você que pensa antes de falar, que resiste à tentação, que consegue manter o foco no objetivo mesmo quando o caminho é difícil. Quando essa região encolhe, você não perde essas capacidades de vez, mas elas ficam menos acessíveis, menos eficientes. É como se o volume desse controle fosse baixado. Você começa a tomar decisões mais impulsivas, a ter menos paciência, a se arrepender mais das próprias reações. E o aspecto mais cruel desse mecanismo é que ele se autoalimenta. Quanto mais o pré-frontal é comprometido, menos você consegue regular o próprio estresse, o que gera mais cortisol, o que gera mais dano. É um ciclo que a neurociência chama de espiral de down-regulation. A reversão existe, e é uma das histórias mais fascinantes da neuroplasticidade. Estudos com práticas de mindfulness mostraram um aumento mensurável no volume do córtex pré-frontal após 8 semanas de prática regular. O cérebro literalmente reconstrói o que o estresse destruiu, desde que você dê a ele as condições certas para isso. Agora que você entende o que acontece com a sede das suas decisões, o próximo dano vai fazer muito mais sentido, porque ele atinge diretamente o lugar onde suas memórias são formadas. O hipocampo é uma estrutura em forma de cavalo marinho, profunda dentro do seu cérebro, e ele tem uma função que parece simples mas é absolutamente essencial. Ele transforma experiências do presente em memórias de longo prazo. Sem o hipocampo funcionando bem, você consegue ter uma experiência, mas ela não fica gravada. É como tentar salvar um arquivo num HD com defeito. O estresse crônico é particularmente destrutivo para essa estrutura por uma razão química específica. O cortisol, o principal hormônio do estresse, tem receptores em alta concentração no hipocampo, porque evolutivamente faz sentido que o cérebro priorize a sobrevivência imediata sobre o arquivamento de memórias quando há uma ameaça. O problema é que o corpo não distingue entre um predador real e um prazo no trabalho. Então o cortisol fica alto, os receptores do hipocampo ficam sobrecarregados, e a consolidação de memória fica comprometida. Um estudo publicado no Journal of Neuroscience mostrou que exposição aguda ao estresse prejudicava o acesso a memórias já formadas além de bloquear a formação de novas. E em estresse crônico, pesquisas de neuroimagem documentaram atrofia real, encolhimento mensurável do hipocampo em pessoas com histórico de estresse severo não tratado. Isso explica um fenômeno que muita gente conhece bem. Você sai de uma reunião tensa e não consegue lembrar metade do que foi discutido.
Ou passa por um período difícil e fica com a sensação de que semanas inteiras desapareceram da sua memória. O seu cérebro não estava desligado, estava em modo de sobrevivência, priorizando o agora e deixando o arquivo de lado. A reversão aqui passa pelo sono de qualidade, é durante o sono profundo que o hipocampo consolida e organiza memórias, e reduzir o estresse melhora diretamente a arquitetura do sono. Mas o próximo dano que vamos explorar é menos óbvio, e afeta um sistema que você provavelmente nunca associou ao estresse. Este terceiro dano é o menos falado e, talvez, o mais insidioso, porque acontece sem nenhum sintoma direto visível, pelo menos no começo. O estresse crônico desencadeia um processo chamado neuroinflamação, que é basicamente o sistema imunológico do cérebro entrando em estado de alerta prolongado. No cérebro, existem células chamadas micróglias, são os guardiões do sistema nervoso, responsáveis por eliminar células danificadas, combater infecções e manter o ambiente cerebral limpo e funcional. Em situações normais, elas fazem esse trabalho pontualmente e voltam ao estado de repouso. Mas o estresse crônico as mantém ativadas continuamente, num estado que os neurocientistas chamam de hiperativação microglial, e nesse estado elas começam a causar mais dano do que proteção, destruindo conexões sinápticas saudáveis e liberando substâncias inflamatórias que prejudicam o funcionamento geral do cérebro. Pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos associaram esse padrão de neuroinflamação a quadros de depressão, ansiedade e declínio cognitivo. E o detalhe perturbador é que essa inflamação pode persistir mesmo depois que a fonte de estresse original desaparece. O sistema imunológico cerebral pode ficar num estado de alerta crônico que se torna a nova linha de base do seu cérebro. A intervenção mais estudada para reverter neuroinflamação envolve exercício físico regular. Estudos mostram que a atividade aeróbica aumenta a produção de BDNF, uma proteína chamada de fertilizante do cérebro, que ajuda a restaurar conexões sinápticas e reduz os marcadores inflamatórios. Não precisa ser nada intenso, 30 minutos de caminhada rápida, 5 vezes por semana, já mostram efeito mensurável em estudos de neuroimagem. Agora, se esses 3 danos já parecem sérios, os próximos 2 chegam ao núcleo emocional do seu cérebro, e o quarto deles vai mudar a forma como você entende as suas próprias reações. Existe uma região no seu cérebro do tamanho de uma amêndoa, e o nome dela em grego é exatamente esse, amígdala, que funciona como o alarme emocional do seu sistema nervoso. Ela detecta ameaças, dispara reações de medo e raiva, e prepara o corpo para lutar ou fugir. É uma estrutura antiga, evolutivamente falando, e ela é incrivelmente eficiente na sua função. O problema começa quando o estresse crônico entra em cena. Pesquisas de neuroimagem mostram que a exposição prolongada ao cortisol aumenta a atividade e a conectividade da amígdala. Ela fica literalmente mais sensível, mais reativa, mais rápida para disparar o alarme. E ao mesmo tempo, como vimos na primeira sessão, o córtex pré-frontal, que é quem normalmente coloca um freio nas reações da amígdala, fica enfraquecido. O resultado é o que os neurocientistas chamam de sequestro amidalar. A amígdala age antes que o pré-frontal tenha chance de avaliar a situação racionalmente. Você reage antes de pensar. Você explode por coisas pequenas. Você sente medo ou irritação desproporcional a situações que, objetivamente, não são ameaças reais. E depois, quando a reação passa, você se pergunta por que reagiu daquele jeito, mas já é tarde. O que torna isso especialmente relevante é que esse padrão muda a forma como você interpreta o mundo ao redor. Uma amígdala hiperativada tende a ler ambiguidade como ameaça. Um tom de voz neutro parece agressivo. Um silêncio parece rejeição. O estresse não está só te deixando cansado, está literalmente alterando o filtro pelo qual você percebe as suas relações e o seu ambiente. A reversão envolve reativar o pré-frontal, e uma das técnicas mais estudadas é a regulação consciente da respiração. Respiração lenta e diafragmática ativa o nervo vago e sinaliza ao sistema nervoso que a ameaça passou, o que reduz a atividade da amígdala em tempo real. É simples, é gratuito, e tem décadas de evidência por trás. Mas o quinto e último dano é o mais profundo, e o mais contraintuitivo. Porque ele não afeta o que você pensa ou como você decide. Ele afeta a sua capacidade de sentir que vale a pena. Este é o dano mais silencioso e, para muita gente, o mais devastador. O estresse crônico interfere diretamente no sistema de recompensa do cérebro, o circuito dopaminérgico que nos faz sentir prazer, motivação e a sensação de que as coisas valem o esforço. A dopamina não é só o hormônio do prazer, ela é o hormônio da antecipação do prazer.
É ela que te faz querer comer algo gostoso antes de comer, que te faz sentir animado antes de uma viagem, que te dá aquela sensação de que existe algo bom pela frente. Quando o sistema dopaminérgico está funcionando bem, o futuro parece promissor. Quando ele está comprometido, o futuro parece neutro, às vezes cinza. O cortisol, em exposição prolongada, reduz a sensibilidade dos receptores de dopamina no núcleo accumbens, que é o centro do prazer e da motivação do cérebro. Na prática, isso significa que coisas que antes te davam prazer passam a dar menos. Você come o seu prato favorito e a experiência parece apagada. Você faz uma atividade que amava e sente que algo foi embora. Pesquisadores associam esse padrão ao que clinicamente se chama de anedonia, a incapacidade de sentir prazer, e ela aparece como um dos primeiros sintomas de depressão relacionada ao estresse. Um estudo publicado na revista Neuron em 2013 mostrou que camundongos expostos a estresse crônico desenvolviam padrões de comportamento consistentes com anedonia, e que esses padrões eram revertidos quando a sinalização dopaminérgica era restaurada. Em humanos, as intervenções mais eficazes incluem exercício físico, que aumenta a liberação de dopamina e restaura a sensibilidade dos receptores, contato social de qualidade, exposição à novidade, em casos mais graves, acompanhamento clínico especializado. O que a neurociência quer que você entenda aqui é que se você está passando por um período em que nada parece interessante, nada parece valer a pena, e você não consegue se animar com coisas que antes te moviam, isso não é fraqueza, não é ingratidão, e não é caráter. É bioquímica. E bioquímica pode ser mudada. O que a neurociência nos mostra, olhando para esses 5 danos juntos, é que o estresse crônico não é uma experiência emocional que simplesmente passa, ele age sobre estruturas físicas reais, altera circuitos, muda a química e, com tempo suficiente, muda quem você é e como você experimenta o mundo. Mas o mesmo cérebro que é vulnerável ao estresse é também o órgão mais plástico e adaptável que conhecemos, capaz de reconstruir conexões, restaurar volume, reequilibrar sistemas, desde que você dê a ele as condições e o tempo para isso. Entender esses mecanismos não é alarmante, é libertador, porque quando você sabe o que está acontecendo, você pode agir com precisão, não no escuro. O cérebro humano é o objeto mais complexo do universo conhecido, e ele é seu. Inscreva-se no Neuropop para continuar essa exploração.